Agora, eu quero saber se a gente vai ficar de olho na geografia. Pois é, viu? A gente tá fazendo essa brincadeira com vocês aí de casa, mas a gente sabe, né, que é uma disciplina que gera muitas dúvidas, sabe? Quando a gente passa desde as coisas básicas, né? Então, o conhecimento, o entendimento do nosso mapa. Será que você aí de casa ainda lembra quais são as capitais dos estados brasileiros? Como é que funciona a divisão das regiões? Principalmente, por que os estados, as regiões, são divididas dessa maneira? Você lembra ou já parou para se perguntar? A geografia pode e vai nos ensinar tudo isso, Abi. A geografia também vai ensinar um pouquinho sobre o nosso país, quais são os estados, quais são os climas que a gente tem, né? Aqui é mais tropical, aqui é mais quente, aqui é mais frio, aqui de repente é, sei lá, um semiárido. Como é que a gente identifica isso? Como a gente conhece o nosso Brasil na palma da nossa mão? Porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue viajar para todos os lugares, mas é possível a gente saber um pouquinho de pelo menos cada estado, né, Gui? Exatamente, Abi. A gente está falando de uma ciência que estuda a relação entre o ser humano e o meio ambiente, viu? Fala de tudo isso que a gente abordou aqui e, claro, é extremamente importante e presente no nosso dia a dia os seus fundamentos, os seus conceitos. Por isso que a gente quer conversar agora sobre essa pauta e, claro, a gente recebe um professor para falar com a gente. Seja bem-vindo, professor Josias de Paula. Professor, boa tarde para você. Boa que tarde, bom professor. viver a tarde contigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Por favor. Professor, fique à vontade, viu? Para a gente conversar e para falar desse assunto que eu tenho certeza que gera a curiosidade para as pessoas, porque toca nesse ponto. Mesmo aqueles que não eram os maiores fãs de geografia, em algum momento, né, professor, passam por essas questões, né, de olhar e falar assim, poxa vida, essa cidade, ver o nome de uma cidade numa reportagem, na TV, que estado que é mesmo? Ou então, quando sabe, fica feliz, né, fica se vangloriando. Ó, eu vi o nome da cidade numa placa, eu já sei onde é. Porque e no mapa eu ela entendo. É tão pequenininha, né? Tem aquela coisa de no mapa é tão pequenininho, quantas pessoas moram lá, como é que isso acontece? A geografia mexe bastante com as pessoas nesse sentido, que né? as pessoas nem percebem a relação da geografia com o dia a dia delas, né? Verdade, professor. E às vezes o Google, nesse sentido, atrapalha um pouco, né? Porque a pessoa coloca ali, tá rápido, né? E aí a pessoa vai perdendo a noção de como a geografia está presente em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, é fácil, professor, para a gente memorizar, né? No começo a gente até brincou ali, eu falava que na minha época a gente tinha chamado oral, enfim, né? De várias coisas. Das capitais, dos estados. É isso mesmo. E tinha aquela coisa de decorar um pouco e fazer algumas ligações. Isso ainda existe, isso é importante. Como que a gente pode aprender? Na verdade, o que eu percebo, assim, ao longo desses anos lecionando geografia? Que se eu compreendo o processo, é mais fácil de guardar. Porque quando eu decoro, às vezes eu esqueço. Então, quando eu vou ensinar isso ou trabalhar algo parecido com os alunos, eu sempre tento mostrar a formação daquilo. Porque depois que entra no entendimento, não sai mais, né? Então, eu nunca parto do princípio da decoreba, mas de algo mais leve, né? E geralmente partindo de costumes, do dia a dia, né? De coisas típicas, uma comida típica, essas coisas que o Brasil é um país imenso. Então é fácil você ter esse tipo de... Às vezes eu fico pensando, né? Dar geografia de um país como Portugal ou outro país pequeno deve ser fácil, né? Agora o Brasil, um país complexo, mas ao mesmo tempo é divertido, porque a gente tem essa diversidade do nosso país, né? Que é essa riqueza. Professor, e a gente, claro, está usando esse exemplo mais lúdico, né, da geografia no mapa, nas bandeiras, nessas relações no nosso conhecimento sobre as cidades da nossa região, do nosso estado, mas tem gente que, às vezes, ouvindo isso, pode pensar, pô, eu não uso, hoje em dia tem Google, né? Hoje em dia tem o Maps, eu não preciso mais saber isso. Mas essa ciência, ela está presente em muitas coisas no nosso dia a dia que a gente nem percebe, né? Sim. E aí passa a fazer sentido. Sabe o que eu percebo, às vezes? Falta para as pessoas um pouco de repertório nesse sentido. Porque é uma delícia conversar com quem tem repertório. Uma entrevista de trabalho, no ambiente de trabalho, de roda de amigos, né? Então, você pega, por exemplo, os próprios vestibulares, vamos pegar o Enem, que é o mais famoso de todos, as questões são todas interdisciplinares. Então, o aluno que tem repertório não precisa nem decorar, ele chega lá, né? Então, nesse sentido, eu percebo que não ficar tão dependente dessas ferramentas que são importantes, né? Mas saber o porquê, entender o sentido, é interessante para a questão da vida humana, né?
Então, eu amo conversar com pessoas assim. Você pega um livro, um filme, para entender um filme é necessário um repertório, né? Às vezes eu fico olhando as previsões do tempo que aparecem nos telejornais, né? É pura geografia. Pura geografia. Mostra o mapa, né? O clima e fala tal. E como isso é importante? Você vai à praia, você olha, você quer saber o clima, você quer entender por quê, você quer... Então, você vai fazer uma festa, um churrasco. Primeira coisa que você faz, entrar no Google, deixa eu ver a previsão do tempo. Mas teve essa ciência está Mas presente teve ali, teve alguém que estudou. Exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que enriquece a existência humana, para lá da questão acadêmica. Sim. E cultural também, né, professor? Sim, exatamente. Quando eu também sou professor de História, né? E aí as duas disciplinas se relacionam. Recentemente estava dando aula sobre o processo de formação do Vale do Paraíba, e aí fui falando lá das capitanias hereditárias, de São Vicente. Aí eu comentei aquela estátua que tem, aquele monumento ali em Taubaté, que é um bandeirante. Aí eu falei da fundação da capela de Santo Antônio aqui de Guaratinguetá, e dali a capela lá de Guaipacaré, em Lorena. Aí falei de Piquete, olha, eu estou relacionando a geografia, né? E aí o aluno vai compreendendo esse processo de formação, né? Então, falar da nossa capital, Brasília, como que isso mudou a lógica do mapa do Brasil, né? Muitos dos estados que nós temos hoje têm menos de 40 anos, né? Então, a partir da Constituição de 88, nós tivemos a formação de alguns estados que são novos, são estados que são crianças, assim, né? Perto de outros, né? Então, eu acho que aí sim desperta a curiosidade do aluno, né? Posso contar um episódio? Por favor. Claro. Esses dias eu estava dando aula de geografia e eu comentava, falando sobre o estado do Pará, e eu comentei que os alunos eles não sabiam, e eu acho que poucas pessoas sabem, que em 2011 teve um plebiscito para dividir o Pará em 3 estados, que é um estado muito grande, né? Então teria o estado do Pará, Badajoz e Carajás. Os alunos falam, então, que porque fica na curiosidade, né? Como é que um estado vira um estado? Aham. Né? Como é que faz essa divisão, né, professor? Exatamente. Hoje que nós somos, né? Nós somos uma democracia, então isso é feito de forma de plebiscito, aí estuda as questões políticas, as questões econômicas, às vezes um estado nasce deficitário, então não dá para ter um estado, não é tão simples assim. Mas tem a questão histórica, a identidade, eu me considero desse estado, né? Então, eu acho que tudo isso é rico. Olha, eu poderia falar por horas. Olha que legal. Que delícia. E parece, inclusive, que já chegou o relato pra gente lá. no Instagram. E você aí de casa vai participando, contando pra gente também. A Maria Aparecida mandou pra gente, boa tarde, Abigui. Eu gostava muito de geografia no tempo que estudava. Tinha muita facilidade em guardar as capitais, os tipos de clima. Gostava muito de pintar os mapas também. Sou de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Maria, que legal. Um beijo pra você. Olha isso que ela falou. Afetiva, né? Tinha réguas, então, né, professor? E a experiência, a melhor forma de aprender mapa, ao meu ver, é desenhando. Como desenho, caderno de mapa, pode parecer antiquado, antigo, algo assim, mas é de uma riqueza, porque o aluno constrói, né? Coloca a mão, e aí a gente vê, eu acho que é um jeito, tenho certeza, de decorar e guardar e ter a questão da dimensão. Então isso que ela colocou aí, não sei se apareceu ali quanto tempo que ela formou, mas é uma coisa que eu percebo que não está em moda, mas deveria voltar, que é muito interessante. É muito legal. Sim. Tinha as réguas, né? Sim. E a gente fazia, o professor pedia para fazer na cartolina, e você desenhava, enfim, era muito incrível. Tem coisa que não deveria ter mudado, que não é ótimo, exatamente. E realmente era uma forma de memorizar. Você de casa, lembra um pouquinho do mapa? Sabe onde coloca todos os estados, capitais? E aí, será, Gui? Inclusive já demos um spoiler aqui, viu? Falei que é um teste daqui a pouco. Tem um mapa ali para o professor propor alguma atividade para a gente que eu já começo a ficar tenso. Agora, professor, a gente estava vendo na participação por vídeo esse outro exemplo, né, do uso dos games, a tal da gamificação que a gente escuta tanto hoje. Sim. E que acaba auxiliando nesse processo. Então, imagino que de um jeito que seja menos pesado para as crianças, para os jovens, né? Na verdade, essas relações que a gente estabelece com o jogo, com a vida real, né? Então, esse jogo que ele mostrou, o Minecraft, né? A criançada... Pira. Né? Recentemente estava no cinema esse jogo. Fui assistir para ver, né, essa noção, né? E não é só o mapa em si, mas esses jogos trazem noções de vegetação, de relevo. Então, e aí, às vezes, numa aula, você puxa para esse exemplo, a aula vai sozinho, você para de falar e eles discutem entre eles. Olha que legal, e aí é muito interessante. Essa geração é muito ligada em game, né? Muito ligada
nessa E aí questão. o professor também tem que se adequar, né, professor? Eu tenho a sorte, eu tenho um filho adolescente, então eu acabo aprendendo bastante com ele. joga junto. Ele me ajuda Legal. muito. Eu fico pensando se não tivesse, como seria, né? Professor também não envelhece, né? A gente É tem verdade. contato com É eles, a cabeça da gente está o tempo todo. Então a gente aprende muito, muito, muito. Tem um jogo também, o Roblox. É verdade, que também também tem tem essa essa lógica, noção, essa lógica, tem os mapas, tem Sim. né? E, nossa, eu tinha uma saudade quando eu vi o mapa do Mario, eu nem me lembrava mais dessa dinâmica aí, né? Que Você também vê que é tinha essa uma ideia coisa do antiga. mapa, Exatamente. E também, às vezes, demais. o cenário, né, mesmo dos jogos antigos, né, mesmo com uma tecnologia um pouco menos aprimorada do que o que a gente vê hoje, tinha essa ideia, né, de você vai avançando, vai mudando o cenário no mapa, vai mudando também o relevo, o clima. Então Isso. você ia para uma parte que era um tom mais de deserto, era bacana. Tem mais relatos, Tem mais professor? relato aí, professor, ó. Hi, parabéns pelo programa. Sou paraense e grata pelas informações do nosso estado. Nosso Pará é lindo e recheado de culturas lindas. Abraço fraterno de Juruti, no Paraná, no Pará. Que demais, Hi, olha um que você- beijo. Um beijo, Rai. E quem mais? A Clarice também mandou a boa tarde pra gente e falou que gostava de geografia. Ela que é de Aratiba, no Rio Grande do Sul. Um beijo pra você também, minha amiga. Beijo, que legal, né? Eu acho que é tão gostoso quando a gente fala dos estados, das capitais e das cidades, identificando, é como se a gente acertasse o nome das pessoas, não é? Sim, Porque acho sim. que você fica orgulhoso, como ela ali do Pará, né? É, Sim. de Quer ver? você Uma- se vê representado. Né? Uma curiosidade também que eu percebo que os alunos, às vezes a gente vai falar da bandeira do Brasil, né? E é uma ótima oportunidade de ensinar os mapas, porque cada estrela é um estado, né? E aí quando eu sempre pergunto para eles, tem lá o ordem em progresso, eu pergunto, o que é ordem em progresso? A maioria não sabe, não sei se vocês sabem. O que é a ordem em progresso, professor? É a linha do Equador. Ah, é mesmo. E quando eu verdade. pergunto da estrela de cima, que estado que é, eles respondem que é Brasília, porque está lá em cima. E não é o estado do Pará, que ela acabou de falar ali. Não sei se ela Olha, sabe disso. Que Olha legal. só. Porque quando foi o mapa, a bandeira do Brasil foi feita, não havia estado do Pará, era Grão-Pará. Então, o estado do Amapá, né, os estados do Acre, todos estavam no Pará. Então, era o único estado acima da linha do Equador. Então, ficou lá a estrelinha sozinha acima da linha do Equador. Os alunos fazem essa cara que vocês estão Olha, não fazendo, sabia. é muito legal. pois A gente tá maravilhado. Em legal. algum momento eu já pesquisei e vi que não era o Sim. que eu pensava, mas na minha cabeça eu sempre vi, eu já pensei em Brasília ou já teve É, momentos a que eu resposta. cismei que era Tocantins, porque eu pensava, acho que é o mais novo, então deve Sim. ser o Tocantins, que deve ter colocado por último. Legal, né? Legal. Olha só. Pois é, ela colocou do Pará, eu me lembrei da Você história. lembrou disso? Mas, professor, vamos para o mapa? Vamos lá. Vamos lá, pra gente Como que a testar gente outros pode conhecimentos identificar? agora. Foi? Opa, quase que ficou Como meu que a gente microfone. consegue? Pode ajudar a gente aqui, professor? Quando a gente olha o mapa, principalmente quando está na escola, você fala, meu Deus, e se eu errar? Existe uma... Pode vir aqui, professor, nesse ladinho. Existe alguma forma mais fácil para a gente conseguir memorizar ou entender? Eu gosto de mostrar para os alunos por região. Ah, é legal. Eu acho mais fácil. Aham. Então, você pega os estados da região norte, da região nordeste, sul e sudeste. E, geralmente, inicia por aqueles que têm menos estados, né? Pelo sul, Então vamos vai ter pelo 3. sul. Exatamente. Boa. A Vamos, dificuldade vamos. deles, geralmente, é o nordeste. Vamos ver se vocês vão se dar bem no Vai, já nordeste. vou colocar aqui, vai. Ó, Biel, tem a setinha aí falando onde você põe a plaquinha. Ah, mas... Que isso, a verdade, seta né? também Vamos para faz a parte da setinha. geografia? É que eu tô com medo de De grudar. ficar perto, É. né? Pode ser, corre esse risco, mas vamos lá. Aí o Vaiana Cadê Biel, o de Paraná? graça, né? Não, e você Desculpa, viu, Laura. professor, que ele já tá... Perdão, eu não Pois enxergo. é. Cadê o Paraná? Aqui. E será se é? Ah, é. Perfeito. Até aí, Até aí E aí, foi. ok. Isso aí. Aí vamos para o Sudeste, que também é fácil no Vamos. nosso caso, porque é onde estamos, né? Uma pergunta para os dois. Ai, ai, ai. Qual das duas... Tem duas regiões que Nossa, são pequenas também, que é a Aham. centro-oeste e a sudeste. Qual das duas é menor? territorialmente? Em número de estados, já que a gente está falando de estados. Número de estados a centro-oeste. Então vamos lá, vamos pela centro-oeste, Então que é a menor. vamos. É verdade. Número de estados. E eu ainda olhei, eu ia falar, não, não faz parte, mas ficou para cima. Olha, Já é tava bom de confundindo. geografia ele. Puxa vida. Nossa, cadê alguém do Centro-Oeste aqui, minha gente? Achou Mato Grosso? A seta do Mato Grosso não tá aqui porque ele é grandão, pode pôr nele. Tá. Cadê Mato Grosso do Sul? Ajuda aí, Guilherme. Ah, pode ajudar? Bia não Você já enxerga. identificou qual que é, né? É que É. às vezes falha os olhos. E tá com muito tava nome. aqui, No ó. fim,
vai ficar mais fácil, pelo menos, procurar nas plaquinhas. Sim. Falta só, E cadê? como Nosso- diz o Goiás. Nosso amigo o Goiás. Você Goiás. sabe o que é legal? E aí, ó, Goiás, vocês tem fazendo gente que me assim, cobra. vocês Goiás. depois fica por eliminação. É verdade, é verdade. Entende? É verdade. Já vai É mais restringindo facinho, depois. Por isso que a gente vai da menor para maior. Boa. Cadê o nosso Distrito Federal? Ó, vou pegar a setinha. Professor, já que a gente passou agora pelo Centro-Oeste, ele está entre as regiões que tiveram mais mudanças Sim. recentes, é onde E a aconteceram a região maior parte das norte, mudanças? né? Junto com a região norte. A região sudeste, que teve uma mudança, que em 60, quando a capital se transferiu para Brasília, Sim. deram um nome só da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, de Estado de Guanabara. É o estado mais curto do Brasil. 15 anos depois, mudaram e aí foi incorporado, tudo virou Rio de Janeiro. A capital do Rio de Janeiro era Niterói. Olha só. Então, é uma mudança, eu acho que uma também bem recente, Bem que as recente pessoas pro- também É, não não sabem. sabem. Eu não lembrava da informação de Niterói. Em algum momento agora o senhor falando, eu pensei no estado da Guanabara, mas não lembrava Sim, que Niterói era nesse é, período a capital sim. do Rio de Janeiro. Aqui então, São Paulo, esse aqui eu conheço um pouquinho, Yeah. vou para esse estado todo dia. Vamos colocar o Rio de Janeiro. Cadê? Rio de Janeiro. A Minas Tem Gerais vai ter que espacinho colocar ali? aqui dentro. Mas Minas cabe também, ó, o Espírito Santo e Minas Gerais. Muito bom, gente. Vamos para a região norte? Vamos lá. Vamos deixar o pedacinho. teoricamente, vai ser o nosso desafio. Agora, então eu vou Vocês estão começar indo bem. pelo alto. Então vá. Vamos lá, no extremo norte do Eu nosso vou começar país. pelo lugar que eu amo. Aí, ó. E vamos ver. Eu vou agora no que eu encontrar. Eu só não posso errar aqui para não ficar Você não vai feio errar. aqui. Esse é o RR? Esse é o RR. Então é o RR, tá As certo. pessoas confundem. Mas é uma confundem. confusão também frequente, né? Sim, sim. Roraima e Rondônia. Isso. Quem que sobrou para mim? Cadê você? Pará, da nossa amiga que acabou de conversar é. conosco. Sim. Cadê o Acre? E o estado que a Biane merece, esse estado inteiro, ela não merece palmas. É o Tocantins inteiro. Coitado do pessoal Boa. do Tocantins e de Palmas, né? Que escuta todo mundo falando isso à torta e direito, Deve né? falar, né? Fala, Direto, poxa, já deu, palmas. né, gente? Já deu. Não pode ter uma palma. Palmas. E aí o grande desafio Ai, acaba vamos. se tornando para muita gente a região Nordeste. E também os estados Pela são pequenos, proximidade, né? e Isso, menores. confunde. Tá, às vezes a gente acaba decorando, né, assimilando o professor Sim. por causa do formato, né? Sim. E aí chega ali, a Biane já foi É. na bola de E segurança, olha que legal, né, se Biane? vocês olharem aqui no canto, ó, lembram as capitanias hereditárias, que foi É mesmo. a primeira formação, É mesmo. divisão territorial do Brasil. Então é verdade. aquele que ainda preserva essa lógica, né? E eu guardo, como diz o Gui, o elefantinho. Aqui é o Rio Grande do Norte, elefantinho. o elefantinho, Rio E Grande do aqui, Norte. às vezes eu confundo aqui, mas meu Não, amigo esse é. Eduardo Góes, aqui da TV Aparecida, inclusive, sergipano, Ele me fala faz que é o questão de menorzinho. lembrar que é o menor estado da Federação e Território. Sim. Então, acertei, né? Isso aí. Lagoas, cadê o nosso estão bem. Pernambuco. Que é Portugal deitado, na verdade Portugal que é Pernambuco em pé, né? Teve essa polêmica Sim, recentemente na verdade, internet, né, professor? sim. Os portugueses estão bravos com os brasileiros. Nosso Rio Grande do Norte. Conhece Natal? Conheço, é lindo. Isso que é lindo. Lindo. Preciso conhecer lindo. Natal, não conheço ainda, viu? Lindo, Se você é do lindo, Rio, lindo, Rio Grande do Norte e está assistindo, manda mensagem pra gente, comenta lá no Instagram. Eu achei que esse desafio ia ter mais. Eu juro Pois que a gente é. não ficou estudando antes, né? Não. A gente Não. bateu o olho E antes de vai começar o lembrando, programa né? e foi assim, Foi ó, aqui, é tal. A gente foi brincando depois. Vai, você quer Maranhão ou você quer Piauí? Tanto faz, Você pode terminar. colocar Tem algum Maranhão. que tem um carinho especial com você? Nunca fui Nenhum dos dois? não Então conheço a gente nenhum vai dos dois. colocar pensando em conhecer em breve. O meu é Vamos. Piauí. Piauí tá aqui. E Maranhão. Piauí tem um formatinho Maranhão. bem característico também. Olha aí, ó. E aí? Gabaritamos o mapa, Parabéns, olha, gabaritamos, professor. 10 pra vocês. Aê! viu? Muito Tiramos bom. 10, professor! Mas agora você não sabe. Sopraram pra mim no ouvido que o professor vai virar a página aqui agora e tem o... Mentira. Não Imagina tem mais o nada. leste europeu. Aí não vai, aí não sai nada. Aí não vai. Professor, Muito a bom, gente vai... professor. e faz parte disso mesmo, né? Sim, Cria é isso aí. estratégias, É, pensa no sim, formato, numa história que já ouviu, Então, né? você viu, eu penso sempre do menor para o maior e eu Fica mais percebo que os fácil. alunos vão construindo, né, essa lógica. Às vezes a gente pede, né, para eles fazerem quebra-cabeça. Tem, né, alguns que montam quebra-cabeça, depois juntam. Então,
E vai muito da turma, o professor é o criativo, né? Sim. A gente vai desenvolvendo isso. E eu fico pensando que é tão legal, né, a gente conhecer, porque é conhecer a nossa história, conhecer a nossa cultura, a sim, nossa gente. Um país tão grande, né, gente? Desse tamanho. grande. Tem países que realmente tem, né? A gente brincou aqui que tem essa brincadeira na internet com relação a Portugal, mas outros países europeus que são o tamanho de pequenos estados brasileiros. Sim. E a gente tem um país desse tamanho. Né, falando o mesmo idioma, com culturas que são diferentes, mas que se misturam. E aí, às vezes, a gente saber, né, o nome da cidade, saber onde fica, já é uma forma também de respeito, de acolhimento, né? Exatamente, de respeito. Eu acho que principalmente respeito. E, professor, nós somos filhos de educadores, então a gente vai puxar sardinha sempre. Mas um ótimo professor faz parte da vida de qualquer aluno, viu? Então, parabéns pelo trabalho, viu? Agradeço Parabéns, pelo convite, né? Parabéns mesmo, professor. Seja Obrigado. sempre bem-vindo. Volte Obrigado. mais vezes para a gente propor outros desafios. Boa. Tá em alta aí um pessoal na internet que abre aquelas imagens rápidas que você fica andando nas ruas e reconhece, dá um flash assim e reconhece. A gente vai testar o professor. Boa, Na professor. próxima. Gostei. Brincadeira, não precisa ser Professor. tanto, Tá né? certo. Muito Obrigado, obrigada. gente. Seja Obrigado, bem-vindo, viu? viu? Parabéns Obrigado. pelo trabalho. Seus alunos devem ter muito orgulho de estudar com você, Obrigado. viu, professor? Parabéns Muito mesmo. bom. E os alunos que assistiram, tô falando que no fim que ele é. soprou pra gente, os alunos que assistiram vão ganhar um ponto positivo aí. Vão ganhar um ponto positivo, então tem que ganhar, comentar na foto. Vão ganhar. Tem que comentar Tem que na fazer foto, é só isso. comentar na Tem que fazer foto, viu? isso. Professor, obrigado. Obrigada, E professor. você de casa certamente participou com a gente, né? Legal, né? Tem gente que deve ter torcido contra, né? Vai que eles dão uma errada ali pra gente dar risada, mas não foi dessa vez. E é gostoso, né? É Lembrar. gostoso, é gostoso. Eu fiquei super feliz de voltar a fazer ele. Faz muito tempo que eu não olhava o mapa, viu?